Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Isa Correia e eu tô aqui para mais uma vez dar mais uma aula sobre química. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, que nós falamos sobre tabela periódica. Não sei se vocês lembram que o Mohs ele é um físico-químico que ele ordenou a tabela periódica por ordem crescente de número atômico. Vocês lembram disso? E ele também fez a separação da tabela periódica por família e por período. E as famílias é bem importante a gente gravar, porque no Enem eles vão te dar a tabela, mas eles não vão falar qual substância de qual família. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre duas famílias. Vou tentar fazer uma forma mais prática de você gravar as famílias, então espero que vocês gostem. E hoje a gente vai começar falando sobre o raio atômico, que é uma das propriedades que vamos falar sobre hoje, tá? Vamos lá, se liga aí. E não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Dá aquele like e é isso aí. Vamos lá. Vamos começar então. Começou a gravar. Aqui, do começo. Show. Vamos lá então. Classificação da tabela periódica. Então a gente vai ver o raio atômico primeiro. O raio atômico é o tamanho do átomo. O raio atômico R, ele é a metade da distância D entre dois núcleos de átomos vizinhos. Então, nesse caso, a gente considera o átomo como uma esfera. Então, de modo mais completo, podemos definir que o raio atômico R de um elemento é a metade da distância D internuclear mínima no qual dois átomos desse mesmo elemento podem estar, sem eles estarem ligados quimicamente. Então, a gente utiliza dois átomos não ligados, pois a medida do raio de um átomo isolado ele não pode ser feita com precisão, uma vez que a eletrosfera ele não tem um limite determinado. Então, a gente não consegue medir um átomo sozinho. Então, a gente consegue fazer essa aproximação quando a gente chega o mais perto possível de dois átomos, pode ser iguais ou diferentes, sem ter uma ligação química, e a gente consegue medir o raio deles, que é a distância dividida por 2. Raio é igual a distância dividido por 2. Então, vamos passar. Variação do raio atômico na tabela periódica. Na mesma família, o que acontece? À medida que o número atômico aumenta, que é de cima para baixo, vocês lembram que na família a gente vê verticalmente? Então, é de cima para baixo. O raio atômico também aumenta. Isso ocorre porque os níveis de energias ou camadas eletrônicas do átomo no estado fundamental também aumentam. Assim, podemos dizer que o raio atômico cresce de cima para baixo na tabela periódica. Então, a gente vai ver agora a família dos metais alcalinos. E eu gravei uma forma de memorizar um pouco melhor a família dos metais alcalinos. Vamos dar uma olhada. Aqui, o hidrogênio, ele não faz parte do grupo dos metais alcalinos. Mas para a gente gravar tudo certinho na tabela periódica, eu coloquei ele aqui. É uma frase sem sentido mesmo, mas ela é boa para a gente gravar na cabeça, né? Metais alcalinos, vamos lá. Hoje li na cara, Rubi casou com Frâncio. Então, hoje do hidrogênio, li do lítio, na do sódio, cara do potássio, Rubi do rubídio, casou o CS, né, que é do césio, e o Frâncio realmente é o Frâncio. Então, a variação do raio atômico, ele cresce de cima para baixo. Então, ele vai crescendo. Então, o Frâncio, ele tem o maior raio atômico, de cima para baixo. Show? No mesmo período. Neste caso, ocorre o inverso. À medida que o número atômico aumenta da esquerda para a direita, em um mesmo período, o raio atômico diminui. Isso acontece porque, à medida que aumenta o número de prótons, que é a carga nuclear, aumenta também a atração sobre os elétrons. Assim, diminui o tamanho dos átomos. Podemos confirmar, então, que o raio atômico cresce da direita para a esquerda na tabela periódica. Então, vamos lá, vamos ver. Então, o sentido do crescimento do raio atômico. Ele cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, os elementos que têm os maiores raios atômicos são esses daqui, ó. Você está vendo, ó? Que esse daqui é maior que esse. E o que tem maior raio atômico é o rubídio. E o frâncio também, que está mais embaixo.
Foi? Então é isso do raio atômico. A gente tem que gravar isso aí. O crescimento do raio atômico é para cá, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Energia de ionização. A energia de ionização, ela também é conhecida como potencial de ionização, é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado e no estado gasoso. O potencial de ionização é uma propriedade periódica, pois quanto maior o tamanho do átomo ou do raio, ou seja, quanto maior for o número atômico, menor será a energia de ionização, porque os elétrons estarão mais afastados do núcleo e a força de atração entre eles será menor. Então, portanto, a variação da energia de ionização na tabela periódica, numa mesma família, aumenta de baixo para cima. Vamos dar uma olhada. Na mesma família, que é isso aqui, ele aumenta de baixo para cima. E no mesmo período, da esquerda para a direita. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Caneta. Então, vamos lá. A gente viu que o raio atômico, deixa eu botar um RA, ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Quem é diferente desse é o que? A energia de ionização. Vou botar aqui. A energia de ionização, ela é ao contrário. Ela cresce de cima para baixo, de baixo para cima, desculpa, e da esquerda para a direita. Foi? E esse crescimento, ele é inversamente proporcional ao do raio atômico, como a gente viu, tá vendo? Que eles são diferentes. Outro aspecto importante é que quando analisamos a primeira e a segunda energia de ionização de um sódio, que está aqui nessa tabela aqui, a gente verifica que a segunda energia de ionização vai ser sempre maior que a primeira e a terceira energia de ionização é ainda maior. Então, esse fato ocorre porque quanto mais os elétrons se retiram, maior será a atração que o núcleo exercerá sobre os demais elétrons. Então, consequentemente, haverá um aumento de energia de ionização, ou seja, será necessário fornecer mais energia para romper essa atração com o núcleo. Vamos lá. Eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos que indica a tendência que cada um tem de atrair os elétrons de uma ligação química. Então, vamos observar essa tabelinha aqui. Observe que quando consideramos elementos pertencentes a uma mesma família, que é a mesma coluna, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Por exemplo, os elementos da família 2, que é o... Vocês lembram? A família 2? Que é a família dos metais alcalinos terrosos. Então, eu botei aqui, ó, beijei, magrela, casada, senhora, barraqueira. Então, beijei do berílio, magrela do magnésio, casada do cálcio, senhora do estrôncio, barraqueira do bário e urá, barraqueira do rádio. Então, aqui tem os números da eletronegatividade de cada um. 1,6 do berílio, 1,2 do magnésio, 1 do cálcio, 1 do estrôncio também e 0,9 do bário. Então, aqui a gente pode perceber que ele cresce de baixo para cima, quando se trata da família. Importante ressaltar que esse sentido é exatamente o contrário do sentido do crescimento do raio atômico, que é outra propriedade periódica. Então, essas duas propriedades estão intimamente relacionadas, pois conforme o número atômico aumenta para os elementos pertencentes a uma mesma família, o número de camadas eletrônicas e, consequentemente, o tamanho do raio atômico também aumenta nesse sentido. Porém, quanto maior o raio atômico, mais distante ficará o núcleo da camada de valência. E isso resultará em uma diminuição da atração entre os prótons, que são as cargas positivas, do núcleo, e os elétrons, que são as cargas negativas da camada de valência. Ou seja, haverá diminuição da eletronegatividade. Vamos ver o sentido aqui, ó. Então, esse sentido do aumento da eletronegatividade na família
E os períodos da tabela periódica, ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vamos ver se ele é igual a alguém. Ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vou botar aqui de novo. Então, vou botar só o elétronzinho aqui. Ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletronegatividade. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Os átomos podem se transformar em ânions, isto é, elementos carregados íons negativamente. Para que isso ocorra, basta que o elemento ganhe elétrons. Quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron, há uma liberação de energia, que é medida pela eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, como o próprio nome diz, a eletroafinidade mede o grau de afinidade ou a intensidade da atração do átomo pelo elétron adicionado. No entanto, a afinidade eletrônica ela é difícil de ser medida, e em razão disso foram determinadas somente para alguns elementos na tabela periódica. Mas apesar disso, os valores obtidos, é possível de realizar uma generalização de como a eletroafinidade varia na tabela. Por exemplo, o lítio e o potássio, eles são da mesma família, vocês lembram? Que é a família do 1, a família 1A, que são os metais alcalinos. Então, sendo que a eletroafinidade do lítio, medida experimentalmente, é igual a 60 kJ, e a do potássio é 48. Então, a do lítio é maior que a do potássio, né? Então, o mesmo é verificado no caso do flúor e do bromo, que também pertencem à mesma família, que é a família 17 ou 7A. O flúor, ele é do segundo período, tendo a eletroafinidade igual a 328 kJ, enquanto o bromo, ele é do terceiro período, que ele é abaixo do flúor. Então, ele possui afinidade eletrônica igual a 325 kJ. Então, isso mostra que em uma mesma família, quanto maior o período, menor será a eletroafinidade, ou seja, essa propriedade periódica cresce de baixo para cima na tabela periódica. Agora, com os mesmos valores mencionados, vamos comparar os elementos que são do mesmo período na tabela periódica, que são, lembra, os períodos? É medido horizontalmente. O lítio é da mesma família que o flúor. O lítio está aqui e o flúor está aqui. E a afinidade eletrônica do flúor, cadê ela? Do flúor, ele é bem maior que a do lítio. O potássio e o bromo pertencem ao terceiro período. Então, essa informação leva à generalização de que a tabela periódica, em um mesmo período, quanto maior a família, maior será a afinidade eletrônica, isto é, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, vamos lá. A eletroafinidade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso nos ajuda a estabelecer também outra relação. Quanto menor o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Então, vamos lá para o nosso negocinho aqui para ver. Gente, quando eu estudei, eu fazia isso. Isso ajuda bastante. Então, a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual à energia de ionização. Então, afinidade eletrônica vai ser igual a esse aqui, ó. Esses são iguais, tá? Que é ao contrário do raio atômico. Então, quando você grava o raio atômico, você lembra que ele é ao contrário do crescimento da energia de ionização, que é ao contrário do crescimento da afinidade eletrônica. Tá certo? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, vamos ver. Eletropositividade. A eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de doar elétrons a outros quando estão envolvidos em uma ligação química. Exemplo, o NaCl. Nessa substância temos um átomo de sódio estabelecendo uma ligação química com um átomo de cloro.
e o K2S também. Nessa substância temos um átomo de enxofre estabelecendo uma ligação química com 2 átomos de potássio. Assim, se átomos diferentes estão estabelecendo uma ligação química, entre eles acontece de forma espontânea o ganho e a perda de elétrons. O ganho de elétrons é chamado de eletronegatividade. E a perda ou doação de elétrons é a eletropositividade. Então, para determinar qual dos átomos dos elementos presentes na substância composta apresenta maior eletropositividade, que é a capacidade de doação de elétrons, basta conhecer o raio atômico de cada um desses elementos. Isso ocorre porque é mais fácil retirar elétrons de um átomo maior, que tem um maior raio atômico, pois a atração do núcleo em relação aos elétrons é menor. Então, assim, quanto maior o raio atômico, menor a atração do núcleo, maior a eletropositividade. Tá aqui, ó. Quanto maior o raio atômico, menor a atração do núcleo, maior a eletropositividade. Quanto menor o raio atômico, maior a atração do núcleo e menor a eletropositividade. Então, conhecendo o raio atômico de determinado elemento, fica fácil determinar a eletropositividade, já que se trata de duas propriedades periódicas diretamente proporcionais, então elas são iguais. Quanto mais você aumenta o raio atômico, mais você aumenta a eletropositividade dele. Então, vamos lá para a nossa tabelinha de tracinhos. Então, vou botar um mais aqui. Positividade vai ser igual ao raio atômico. Então, vai ser tudo, gente. Agora, ponto de fusão e ponto de ebulição na tabela periódica. O ponto de fusão, ele corresponde à temperatura em que determinado material passa do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é a máxima temperatura em que o material pode existir na fase líquida sob determinada pressão. Tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição, eles são funções periódicas de seus números atômicos. Por exemplo, aqui no quadro abaixo, a gente relaciona os pontos de fusão e de ebulição de elementos da mesma família e no mesmo período. No primeiro, as duas primeiras tabelas, essa daqui e essa daqui, relacionam o ponto de fusão e de ebulição dos elementos da mesma família. E os elementos da mesma família, que é a família 1, ela tem seus pontos de ebulição e de fusão diminuídos à medida que o número atômico aumenta. Isso é, aumentam de baixo para cima. Já os elementos da família 17, que são esses daqui, da outra extremidade da tabela periódica, eles apresentam o efeito contrário, ou seja, à medida que o número atômico cresce, seu ponto de fusão e de ebulição aumentam de cima para baixo. Já no que diz respeito aos elementos de um mesmo período, conforme é mostrado na terceira tabela, de modo geral, o ponto de fusão e de ebulição eles crescem das extremidades para o centro. Então, desse modo, a gente pode dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, elas são propriedades periódicas que crescem no sentido mostrado nessa tabela aqui. Ela cresce dessa parte da tabela de baixo para cima, nessa outra extremidade da tabela cresce de cima para baixo. E quanto aos períodos, ela vai indo para o centro. O carbono, ele está em ênfase na ilustração porque ele é uma exceção, por apresentar a propriedade de originar estruturas formadas por grandes números de átomos. São as cadeias carbônicas, então ele possui elevados pontos de ebulição e de fusão. E o tungstênio também, que é o W, também está destacado porque ele fica praticamente no centro da tabela. Então, sendo o material de maior ponto de fusão. O ponto de fusão dele é de 3.422 graus Celsius. Então, isso significa que ele pode permanecer no estado sólido mesmo em altas temperaturas. Por isso, ele é um metal muito usado em filamento de lâmpadas incandescentes. Outra propriedade que se verifica é que, com a exceção do hidrogênio, os elementos que possuem menores pontos de ebulição são situados do lado esquerdo da parte superior da tabela periódica. Esses elementos eles se apresentam na forma líquida ou gasosa nas temperaturas ambientes, que são a maioria dos gases nobres também aqui, né? Então, galera, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
E muito obrigada por assistir esse vídeo, tá? Valeu!